Tem um momento em que a dor não cabe mais dentro de você. E quando isso acontece, você não vira mais forte, você começa a quebrar. É nesse ponto que a gente encontra o Gon, no início de Hunter x Hunter. Ele era o menino sol, a cara do herói shonen clássico. Mas essa imagem é quebrada do jeito mais brutal possível. Hunter x Hunter não é sobre um herói subindo de nível, é sobre alguém se desfazendo. Conforme a gente entra no arco das formigas quimera, dá pra ver que aquela luz do Gon não era só calor, era um incêndio pronto para queimar tudo, inclusive ele mesmo. E é aqui que tudo fica desconfortável. Hoje a gente vai falar do jeito que o Togashi quebrou esse molde de herói para mostrar um lado sombrio que quase ninguém quer ver. Vamos entender por que a queda do Gon não foi um acidente, mas o que acontece quando o abandono e o luto batem forte demais. Preparo psicológico, porque esse é o preço da humanidade, a psicologia do luto e a queda em Hunter x Hunter. Muita gente discute se Gon virou um monstro ou se ele sempre foi assim. O próprio Togashi já disse que o Gon nunca foi exatamente um bom menino, desde o começo. Ele aceita que o pai largou ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pro Gon, o abandono não era um trauma, era um desafio. O que tem de tão incrível em ser um Hunter, que faz um homem preferir isso ao próprio filho? Ele não tá atrás de amor, ele tá atrás de uma resposta egoísta. O jeito que ele vê o mundo é perigoso porque ele não tem meio termo. Ele não vê tons de cinza. Para ele, é só quem me ajuda e quem me atrapalha. É uma visão de criança que vira uma arma em um mundo brutal. A gente viu isso com Binote, mas foi a morte de Kite que jogou tudo no ventilador. Kite era o único elo real do Gon com o pai dele. Quando Kite se sacrifica, o mundo de Gon para de fazer sentido. O luto, para quem nunca aprendeu a perder, vira uma culpa que corrói por dentro. Ele se recusa a aceitar que ele morreu, porque aceitar isso é admitir que ele foi fraco, e é nesse buraco de negação que a coisa começa a ficar feia. Porque no fundo, o Gon não queria só salvar Kite, ele queria provar que ele não era fraco. E talvez você já tenha sentido isso também. O arco das formigas quimera é uma obra-prima por causa desse efeito de espelho. Enquanto a gente vê o Gon caindo na escuridão, a gente vê Meruem, o rei das formigas, subindo em direção à luz. E é aqui que Hunter x Hunter faz algo que quase nenhum anime tem coragem de fazer. Ele troca os papéis. O Meruem nasce para ser o topo da cadeia alimentar. Ele não tinha nome, não tinha empatia e via a gente como gado. Mas por causa de uma garota cega e um jogo de tabuleiro, ele começa a entender o que é o valor. Sacrifício e amor. No final, o Meruem está ajoelhado protegendo a vida da Komugi. Ele ganha uma alma, ele vira humano do jeito mais bonito que existe. E do outro lado tem o Gon, no palácio, quando ele encontra a Pitou, a criatura que ele mais odeia no mundo. Ela está vulnerável. Qualquer herói comum esperaria ela terminar. Mas o Gon, ele olha para aquilo com um desprezo que gela o sangue. Ele ameaça matar uma garota inocente só para forçar a Pitou a lutar com ele. Nesse momento tudo vira de cabeça para baixo, enquanto o monstro aprendia a amar, o herói aprendia a odiar. E ninguém estava preparado para receber isso. E é aqui que Togashi faz a gente se perguntar: quem é o monstro de verdade? Aquele que nasce sem alma e tentou achar uma, ou aquele que tinha uma e jogou ela no lixo por vingança? O que acontece com a cabeça do Gon é fascinante e triste ao mesmo tempo. Ele ficou preso na negação e na raiva. Ele botou na cabeça que a Pitou podia consertar o Kite, ignorando o fato óbvio de que ele já era um cadáver. Quando a verdade bate na cara dele, Gon simplesmente quebra. Aquilo não era poder, era desistência. E o mais assustador é que aquilo fazia sentido para ele. O Gon não ficou mais forte, ele só decidiu que não queria mais viver depois daquilo. A transformação dele não é um power-up, é um início do fim. Quando ele diz: eu não me importo se esse for o fim. Ele está jogando fora todo o futuro dele, todos os anos que ele ainda teria, só para ter força para destruir, naquele segundo. Olha o simbolismo, o cabelo gigante
é o tempo que ele nunca vai ter. O corpo de adulto é a maturidade que ele nunca vai ter de verdade. Gon virou homem só para poder matar. Isso mostra que, para ele, a vida não valia nada se ele não fosse forte o suficiente. Ele não queria só matar, ele queria se punir. Era um acerto de contas com ele mesmo, onde a vingança era só o caminho para destruir. No fim das contas, Hunter x Hunter mostra que ser humano é algo complicado. A gente é capaz da maior compaixão do mundo, como Meruem no final, mas também da crueldade mais gelada, como Gon no palácio. É isso que a gente é, e o Togashi não tem medo de esfregar isso na nossa cara. O anime não dá respostas prontas, ele só bota um espelho na nossa frente. O preço da humanidade é exatamente esse, a nossa facilidade de virar monstro por causa de quem a gente ama, ou pelo que a gente acha que é certo. É uma linha muito fina entre lealdade e obsessão. A história do Gon é um aviso. O caminho para o inferno é desenhado com boas intenções, principalmente quando a dor distorce tudo que a gente vê. Depois da vingança, não teve festa. O que sobrou do Gon foi um corpo seco e uma alma vazia. Mesmo depois de ser curado, ele perdeu o Nen. Ele voltou para o zero, mas sem aquela inocência de antes. Ele finalmente encontrou o pai, mas foi algo sem graça, quase burocrático. Isso só prova que a jornada que ele tanto queria custou muito mais do que ele podia pagar. O Gon é o exemplo de que um trauma não resolvido pode apagar a luz mais brilhante que existe. Ele fez a gente olhar no espelho e perguntar: até onde a gente iria se perdesse tudo o que faz a gente ser quem a gente é? Porque no fim, o problema nunca foi o Gon perder tudo, foi o que ele se tornou depois disso. E talvez essa seja a parte mais assustadora de Hunter x Hunter, porque no final, a pergunta nunca foi sobre o Gon, sempre foi sobre até onde a gente iria. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você, o que viu na sua? Acha que Gon passou do limite ou era o único jeito de reagir a um mundo tão lixo? Deixe sua teoria aí embaixo. Vamos transformar esses comentários num fórum sobre a psicologia de Hunter x Hunter. Se você curtiu essa análise, se inscreve para mais vídeos assim. O sol pode ter apagado para o Gon, mas a nossa conversa está só começando. Até a próxima e fique bem!